E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Vitor, tá? Como sempre, né? Óbvio, só eu aqui, né? Pessoal, é o seguinte, isso aqui vai ser um conteúdo assim bem curtinho. Hoje eu falei muito, já participei de uma live aí no canal do Lucille e vamos lá. Eu já comentei algumas vezes, pessoal, que eu falei que de vez em quando eu vou fazer alguma coisa relacionada a cenas de novela. Eu já vi um inscrito aqui que ele tem o cenas do Red Pill, né? Ele pega cenas do Red Pill de filme. O meu aqui não é cena, é só o áudio. Eu não posso botar. Infelizmente eu não posso colocar aqui o. Não posso botar a cena, né? Infelizmente. Mas dá pra pegar o diálogo. Pessoal, tem uma novela, eu até parei de assistir ela agora por algumas razões, mas dei uma boa acompanhada nela esse período agora que eu tava de férias, mas ainda vou terminar de assistir. Pra mim, muito, muito boa. Aí vamos lá. Aqui no capítulo 100, capítulo 123, tá no YouTube. Tem uma cena que pra mim foi muito marcante a cena dessa novela. Eu penso que só pelo diálogo e com o que eu vou falar aqui dá pra vocês compreenderem, mas eu queria fazer uma argumentação aqui em cima. Essa novela, ela se passa no século, eu acho que é no século XIX, ali por volta do 1800 e tanto, né? Acho que antes ainda da proclamação da República, acredito eu. Que pela abordagem tem, ainda é na época da escravidão, eles não tinham, nem a Lei Áurea ainda não tinha saído pela história, né? Os escravos ainda eram escravos mesmo, enfim. Qual é a novela, né? Força de um Desejo. Eu já falei dessa novela aqui. Pessoal, mas assim, tem muitas cenas legais, muitas cenas boas nessa novela, de época. Mas essa aqui pra mim foi histórica. E eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um diálogo. Uma vez, eu acho que eu até coloquei uns pedacinhos. Eu coloquei um pedaço, porque eu não tinha a cena toda. Aí agora que alguém publicou a novela praticamente na íntegra, aí tem mais, né? Então, como lá atrás eu já mostrei um pedaço, eu não vou adentrar muito nessa parte. Eu vou pegar do finalzinho dela pra diante, que é onde me interessa mais. Mas é o seguinte, para que vocês entendam aqui o diálogo. Um barão, né, o Barão Sobral, ficou viúvo. Gente, a Red Pill, a Red Pill tá toda nessa novela aqui. A pessoa que tiver, eu, hoje para mim o Gilberto Braga é um escritor de novela assim mega Red Pill, especialmente nessa novela. Vamos entender aqui, ó, o enredo. O Barão Henrique Sobral casou com. Eu esqueço o nome lá da personagem. Helena, a baronesa Helena, né? E a Helena embuchou de outro cara, embuchou do Higino, que era um antagonista lá da novela. E ela escondeu isso tipo assim, ela fez o Barão acreditar que o filho era dele e ele criou dos dois filhos que ele acredita ser dele, só um é dele. O outro é filho do inimigo dele. Aí, tipo assim, ela só dá a notícia quando ela tá no leito da morte. Essa personagem, ela só participa no início ali da novela. Então, assim, você já vê aí uma Red Pill, né? Você acha que essa historinha de que mulher engravida de outro e bota o marido pra criar o filho é de agora? Ó, bote séculos, essa prática é antiga. Eu lembro que essa novela, eu assisti, eu tinha 14 anos quando essa novela foi ao ar na Rede Globo, eu assisti bastante, mas eu não me ligava. Depois teve a reprise, não vale a pena ver de novo, e eu vi aquilo ali, era capaz de eu olhar e achar até bonitinho, né? Olha, né? Ele criou o filho lá do outro, enfim. A gente não enxerga esses pormenores aí, né?
Tá, aí o velho ficou de luto. Eu tô pulando um monte de coisa aqui dessa novela, né? Mas eu tô tentando pegar aqui o foco principal. Ele vai e conhece uma cortesã. A cortesã, em outras palavras, seria as prostitutas, as garotas de programas dos nossos dias atuais. Então naquele tempo tinha a corte, né? Ele botava esse nomezinho bonito, né? A corte, onde tinha as cortesãs que faziam os programas lá, né? Primeiro, o filho dele se apaixona e tem um envolvimento. Aí depois dá um rolo lá e ele se distancia. Aí o velho também conhece ela, descobre ela. Assim, uma escravocetice assim, terrível que eu vi nessa novela. Pessoal, assim, ela é a dona de um cabaré. Eu vou usar na linguagem dos nossos dias atuais. Ela é uma dona de um cabaré, ela é a Kenga-chefe do cabaré. E assim, eu assisti, eu tornei ver, acho que eu cheguei até os capítulos 90 aí, assistindo devagarzinho aqui. Tipo assim, o que tinha de homens ricos, tudo doido pra assumir ela, pra casar com ela. Veja vocês, uma prostituta. Eu sei que parece assim, parece que eu tô sendo preconceituoso, né? Mas, caramba, agora eu vou encaixar aquela frase que muito se diz, né? Da mulher pra curtir e a mulher pra casar. As mulheres também fazem isso conosco, né? Tem os homens para nós curtir, tem os homens pra gente casar. Enfim. E aí aparece esse barão. Pessoal, se vocês veem as cenas, sabe? Cenas de manjinice assim ao extremo. O cara ele paga uma fortuna lá pra ficar uma noite. Aí ele chega lá, mas ele não trepa com ela. Ele vai dar tipo uma de psicólogo, o barão, né? Não, mas você é linda, você é isso, você... porque você tá desiludida do amor, mas... Primeiro ele serve de muleta emocional, até que ele... Entre aspas, né? Aí aqui vem um pouco de manipulação do autor, né? Ele coloca que ela casa com ele porque ela é grata, né? Que ele... Tipo assim, ele restaurou nela a autoestima, que ela não acreditava na vida, no amor, e ele chegou ali, né, e renovou isso nela. Aí ela casa com ele por isso. Claro que não é, pessoal. Ela casou com ele porque ele era um barão, ele era rico, se muda lá pra fazenda. Duvido se ele fosse um pobre, ele não tinha nem conseguido falar com ela. Enfim. Mas a novela, ela tentou emplacar nesse sentido. Tem umas manipulações no meio, mas tem muita red pill, como eu falei, né? Aí lá dentro, já uma vez casada, tem uma velha, que é a sogra, né? A sogra do barão. Mesmo a filha morreu, mas ficou naquela consideração, né? Os sogros, os avós, né? Dos netos, enfim. E essa velha, que é a Idalina, aí cria-se tipo as duas inimigas ali dentro. A velha religiosa, moralista, mas é uma serpente na novela, de ruim. Para mim, a maior vilã dessa novela é a Idalina. E a outra é uma prostituta, mas assim, na trajetória da história lá, ao mesmo... Tipo assim, o fato dela ter sido prostituta não é a prova de que ela seja uma pessoa má, uma pessoa ruim. Isso aí é uma red pill para mim, porque eu sempre digo aqui no canal que a mulher moralista, a dita conservadora, né, toda aquela coisa, para mim ela é mais perigosa do que a prostituta. Porque a prostituta, ela não esconde nada de ninguém, ela já escancara mesmo. E realmente, na novela, a prostituta, ela tem um coração melhor, ela tem um coração mais cheio de amor do que a velha, que é casada, conservadora, católica. E aí nesse negócio, né, tipo assim, você vê no capítulo 123 já, a velha descobre, ela faz uma investigação e descobre que digamos, a atual esposa do genro dela, do barão, lá no passado era cortesã. Porque eles casaram, mas isso era mantido oculto, né? Era mantido no segredo para poder não pegar mal, né? Como assim um barão casou com uma cortesã, né? E aí não pegaria bem. Então isso foi mantido assim ali secreto.
Quando a velha descobre, a velha prepara uma surpresa para ela. E é esse diálogo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou mostrar um pedaço, depois eu vou mostrar o outro pedaço e eu farei os comentários em cima, tá? Só um momento. Tantas de suas noitadas. Peraí. Esther de la Mare, a cortesã mais famosa do Rio de Janeiro. Esta é minha casa, a senhora não tem o direito. Ora, baronesa. Uma baronesa com um passado bem movimentado. Quem são essas pessoas? O pianista que animou tantas de suas noitadas. As mulheres. Bom, eu quero acreditar que as suas protegidas tivessem mais classe. Pensou que poderia passar a vida escondendo a cloaca de onde saiu? Cortesã, arcoviteira. Eu sinto nojo só de olhar para esse seu rosto devasso. Clemente! Clemente! Senhora! Pode despedir essa gentalha que contratou. Já nos divertimos o suficiente com a exibição. Pessoal, essa aqui foi a primeira cena que eu mencionei para vocês, né? Quando a velha criou tipo ela convida um pessoal lá da corte para dentro da mansão lá na fazenda e para fazer uma cena como se aí quando a ex-cortesã vê, ela fica assustada. Aí vejo o desaforo aí que a velha jogou na cara dela. Aqui, assim, deixa eu ver o que eu posso comentar disso aqui. Já passou tanta coisa de vez em quando eu fico vendo e revendo essa cena aqui, porque pra mim é muito divertido isso aqui. Muito se fala da sororidade, mas vocês já perceberam que a sororidade é quando não envolve uma mulher que vai tomar alguma coisa delas? Porque o que eu entendo aqui? A velha, por que a velha se incomodou no caso, o genro dela ter casado com essa mulher? É porque ela entende assim, ela se via por baixo, porque ela não tinha direito, né, no patrimônio. Aí ela vê uma cortesã, uma prostituta ali tomando conta do patrimônio que poderia ser dela. Eu interpretei dessa maneira aqui. Possivelmente, se a cortesã não oferecesse nenhum perigo à questão do financeiro do patrimônio, é capaz da velha não ter empombado com ela, né? Aqui eu olhei por esse ângulo, mas eu olhei também por um outro ângulo, que é a questão, a hipocrisia religiosa. Porque ao mesmo tempo que ela diz ser uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa muito amorosa, de Deus, aquela coisa, ao mesmo tempo ela também acaba sendo preconceituosa, ela acaba se julgando superior à outra. E tem esses embates, que é o que a gente vai ver na sequência aqui, né? Deixa eu colocar aqui para frente. Então, eu sinto que a sororidade, ela ocorre muito assim, quando é no sentido de uma união, ou para fazer o mal, ou para dar respaldo na prática do mal. Agora, a partir do momento que adentra na questão do patrimônio, aqui é um caso até meio atípico, né? Uma velha se empombando, porque o genro, que não é mais nem genro dela, enfim. Mas é muito comum, por exemplo, a mulher tem um namorado, tem um marido, que ele possui bens, e ela de repente descobre que ele tem uma amante, ela vai para cima da amante na hora, mas aquilo ali não é porque ela ama o cara ali, é por conta do patrimônio. Ela não quer que ele gaste R$1 do dinheiro que ela considera dela com a outra. Ela não quer correr o risco de perder patrimônio. Então é isso. Veja que quando a fulaninha é amante, mas não é o macho dela, aí ela bate palminha, né? Ah, amiga, tá certo, né? Você tá sendo empoderada. Ou então ela diz assim, ah, coitada, né? Porque
ela tá sendo iludida, né? O cara tá seduzindo ela, iludindo ela, coitada. Ela tá cega. O cara tá enganando ela. Aí tem toda uma sororidade. Aqui eu entendo que é porque tava afetando. Vocês vão já ver o que a velha vai dizer aqui. Vamos continuar. Deixa eu... Pessoal, se eu ficar passando... Peraí. Porque o capítulo é longo, aí... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Piorar ainda mais as coisas. Mas eu preciso. Ela vai acabar com a vida da Esther. Acho que já acabou. Cortesã, sim, não tenho vergonha. Disso eu sei. Nunca prejudiquei ninguém. Você me dá nojo. Fiz minha vida sugando homem, parente, família. Tá falando de quem? Da senhora! E de muitas outras mulheres que se consideram respeitáveis. Quem é respeitável é que você nunca sugou homem nenhum, mas nunca fez outra coisa na sua vida. Pessoal, eu não sei se vocês... Vamos ver se vocês vão comentar aí depois pra mim, se vocês... O que vocês assimilaram aqui? Vocês viram aqui o diálogo, quando ela... Quando a velha, primeiro ela diz assim... Eu nunca... A cortesã... o que ela diz, né? Ela fala primeiro... nunca vivi de sugar homens, né? Aí a velha retruca... O quê? Mas você nunca fez outra coisa na sua vida, não ser sugar homens. Preste atenção. Quem é que bancava a corte? Quem é que sustentava tudo aquilo ali? Eram mulheres? Que iam pra lá, gastar dinheiro lá? Eram os machos. Então, tipo assim, quando a cortesã fala que ela nunca precisou sugar homem nenhum, ficou assim desconexo, não ficou? Porque, na verdade, ela todo o recurso, toda a riqueza que ela conquistou foi sim sugando os homens. Ela tinha um conjunto de mulheres. Ela tinha um conjunto de mulheres ali que vive disso, sabe? Enfim, e a velha, por um outro lado, a mesma coisa, porque a velha também viveu de sugar o homem também. Como? Através do casamento. Era o casamento com o marido, era o genro que ajudava. Enfim, é por isso que ela falou que afirmou que ela vive de sugar os homens. Vocês acham que isso aqui vamos supor que a história dessa novela, que eu acredito que isso aqui é ficção, mas acontecia isso aqui de verdade, né? O autor construiu uma história com certeza pautada em pesquisas, né? Enfim, vamos ver aqui, ó, continuação. Sei da sua história, Esther. Eu vi os jornais. Mulher pública. Melhor do que mulheres como a senhora, que nem no particular satisfazem seus maridos, que vêm correndo pros salões como o meu quando querem prazer. Aí vocês escutaram essa outra frase aí, ó. Tipo assim, muito melhor do que vocês, né, que se dizem mulheres casadas e tal, porque os homens quando querem prazer... Pessoal, pra mim isso aqui é um red pill muito grande, porque eu até uns anos atrás, eu juro pra vocês que eu acreditava plenamente que o homem que mais tinha acesso a sexo era o homem casado. Eu pensava assim, o casadinho, eu pensava assim, ele só não trepa quando a mulher tá naqueles dias, ou se um dos dois estiver doente. Mas fora isso aí ripa na chulepa, todo dia, pá, lá, sabe? Nadinha, pessoal. O que eu já escutei, o tanto de depoimentos que eu já ouvi de homens que se queixam dessa questão aí, e às vezes quando tem sexo, não é aquele sexo de fato, assim, que dá o prazer mesmo, que faz o cara que satisfaz mesmo, sabe? Não. Eu costumo chamar o sexo a conta-gotas. Sexo a conta-gotas, então... E aí, por que tem muito... Olha, isso aqui que ela falou é da novela, mas eu já vi na vida real. Até na minha família, eu já conversei com homens de mais idade que falam que, mesmo casados, eles iam nos cabaré, eles iam no puteiro.
ficar com prostituta. Por quê? Porque com certeza em casa, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Ou é a famosa dor de cabeça, né? Eu tô com uma dor de cabeça, não posso trepar. Então, e aí por isso que de verdade, eu acho que por isso que teve, uma vez eu vi uma coach, eu acho que foi aquela Francis, né? Uma vez eu vi aquela Francis Simas num vídeo dela, ela dizendo, ela falou, não tenho nada contra a puta, sabe? Não tenho nada contra a puta. Porque a puta, ela tá fazendo o trabalho dela, sabe? Ela presta um serviço, ali é um contrato de trabalho. Ela tá lá para ganhar o dinheiro dela. Eu me preocupo mais com por exemplo, com a amante. Tipo assim, porque... Enfim, né? A amante... Você já descrevia anteriormente, né? O que pode acontecer. A prostituta, não. E aí... Ela fala assim, olha, eu acho que tem prostituta que até salva casamento. Às vezes o cara só consegue aturar, viver aquele tanto de ano com a esposa, manter o casamento ali juntos, porque tem a prostituta que satisfaz o cara. Aí ele se satisfaz com o cara e mantém aquele casamento ali, né? Como se fosse uma amizade, por causa dos filhos, enfim. Foi um vídeo bem interessante da Francis Simas, né? Vamos lá, continuando. Eita, o povo viciado em futebol tá aí gritando. Deve estar tendo jogo, né? O pessoal pensa num trem. Que eu só de 4 em 4 anos. Por exemplo, ano que vem, 2022, eu vou me ligar no futebol, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu gosto. Porque é pouco jogo mesmo, quando o Brasil é eliminado, acabou. Mas aqueles jogos ali do Brasil eu gosto. Passou aquilo ali, eu não tenho apego a futebol. Vamos lá, continuando. Vamos ver o que Sobral vai achar da sua generosidade, dos seus amores. Eu sei de tudo. Tudo. Das festas particulares, dos bailes, das orgias. E dos meus amores também? Se chama isso amor. Pessoal, uma coisa que eu senti aqui, claro que é uma interpretação de atrizes, né? Mas assim, a atriz, a velha aqui, quando ela acusa a cortesã, vocês ouviram aí, né? Quando ela fala assim, dos bailes, das orgias, das festas, ela fala com aquele ódio, assim, estampado no rosto, sabe? E eu fiquei pensando assim, por que que a velha se incomoda tanto com isso? Por que que ela tem tanto ódio que a outra é prostituta, né? Sabe o que eu fico a pensar? A conclusão que eu chego? Que eu acho que no fundo ela tem um recalque. A velha é recalcada. Por mais que ela viveu uma vida de casada, naquele tempo tinha mais censura, né, em cima da mulher, enfim. Mas no fundo, lá no íntimo, ela o desejo dela era que lá quando ela era mais nova, ela tivesse vivido o que a cortesã viveu, ela pudesse ter aproveitado. E ela não viveu, porque ela ficou presa ali a um casamento, todas aquelas regras do matrimônio. Então, eu acho que o ódio também aí não é só porque ela é cortesã, porque ela está querendo tomar o patrimônio, mas eu acho que tem um recalque, é recalcada. Tem muito isso aí, eu já vi, pessoal. Olha, eu já vi perfis do Tinder, não que eu tenha, assim, que fosse eu usando, mas as pessoas me mandaram os prints de velhas, mulheres com mais de 60 anos, de 60 anos pra cima, né? Uma vez eu vi um assim, ó, eu fui casada mais de 30 anos, criei filhos, criei netos, sou viúva, pois agora eu quero curtir, agora sim eu vou curtir minha vida, agora sim eu quero curtir, eu quero... Olha, eu nunca quis abrir isso pra vocês aqui, mas eu tenho um caso na minha família. Um dia, se eu tomar coragem, eu conto isso pra vocês, mas eu tenho uma tia, uma pessoa de minha família, que já é idosa, do lado do meu pai, que ela é viúva, e ela já tem um tempo que a gente sabe que ela tem um caso com um cara jovem, um homem de menos de 30 anos, parece que 28 anos. A última vez que eu soube tinha 28 anos. Então, assim, pessoal, ela tem idade de ser a avó desse rapaz. Quem sabe uma outra ocasião eu conto isso pra vocês, sabe? Mas, assim,
eu já senti algumas falas assim dessa minha tia que são falas recalcadas, sabe? Como se tivesse, tipo assim, se ela pudesse voltar no passado. Não é no passado, uma vez eu vi ela falando assim, ó. É porque se eu fosse jovem nos dias de hoje, a coisa seria bem diferente da forma como foi quando eu era lá no passado. Porque lá no passado, mulher não podia estudar, mulher era discriminada, mulher é isso, mas hoje que a mulher tem toda a liberdade, se eu fosse uma mulher nova, eu não ia viver a vida que eu me submeti, ao que eu me submeti no passado. Seria trouxa da mulher. Eu já ouvi isso, pessoal, de mulher, de tias minhas, setentonas já, vovozinha, sabe? Então tem muito cara que pensa assim, porque a mulher que é dos anos... Por exemplo, algumas das minhas tias que hoje já estão com seus 70 anos, elas nasceram lá na década de 40. Os meus avós paternos, eles são nascidos da década de 20. São falecidos, né? E minhas tias dos anos 40. É aquela coisa, né? Quando meus avós casou e começou a ter filhos, já estava ali nos seus 20 anos, né? E aí começou a ter filhos. Pode ver que a conta bate, né? E eu já ouvi isso. Então, vocês também poderão deixar a opinião de vocês aí. Eu acho que tem um recalque aqui. Vamos continuar aqui. E as outras? Que outras? A escrava branca. Tá certa a escrava, mas mulher de vida alegre também. É por isso que se dão tão bem as duas, não é? Sempre assim. Olívia? E assim é que ela deve ter seduzido o meu neto, coitado ingênuo. Leopoldo tentou me convencer de que não era ela. Mas é claro que é. Usando as habilidades que provavelmente você lhe ensinou. Olívia... Elas tentam, isso aqui foi a novela das 6, né? Claro que não podia as personagens não poderiam usar de um linguajar chulo, até por conta do horário. Mas sabe o que eu tô rindo? Vocês ouviram aí quando ela diz assim, mas mulher, né? Dá certa escrava branca, mas mulher de vida alegre também. Para quem vai entender melhor, quem lembra da novela ou quem assistiu, né? Tem uma escrava branca aí, que ela é prostituta. Ela também trabalhou como prostituta. E... Pessoal, eu já comentei um exemplo aqui, eu já comentei para vocês muito da questão de brasileiras que são prostitutas aqui no Brasil e elas vão para o exterior. Quer ela seja prostituta aqui no Brasil, tem delas que se prostituem lá no exterior mesmo, aí de repente ela conhece um europeu com grana, bem sucedido, e rapidamente elas grudam ali no cara e casa. Pessoal, é incrível como cola. Mas sabe por que cola? Porque a mente de 90% dos homens, sabe, é aquele somatório, né? Mangina, escravoceta, cavaleiro branco. É a mistura de tudo isso aí. Por isso que cola. Eu falo, é muito difícil uma mulher desse naipe aí ficar. Ela só fica solteira se ela quiser, porque tem muitos homens que topa essa parada. Assume, fica com pena, né? E o caso dessa novela bem aqui foi isso. O barão, quando casou com a cortesã, ele pagou de cavaleiro branco. Não foi só amor, tesão, não. Também teve o cavalheirismo branco. Aqui vai ter um pedaço aqui da cena que não faz nem muito sentido, mas vamos concluir, né? Eu quero fechar essa cena aqui pra gente encerrar o podcast. Seduziu Inácio. A senhora pensa que sabe de tudo. Acha que tem grandes revelações a fazer? Quer contar essa história da Olívia? Conte. Isso é passado. A Olívia e o Inácio já não têm envolvimento nenhum. E quando toda Santana souber quem você é, eu quero ver o Sobral ser reeleito. O Henrique sabia muito bem quem eu era quando se casou comigo. Pode contar.
Realmente. Mas, olha, devia se preocupar mais com a decepção que ele vai ter ao ser derrotado nas eleições, no estado em que ele está. A senhora sabe do Henrique? Eu sei de tudo. Ainda quer que eu conte tudo que sei? Não me desafie, Esther. Eu acabo com você. Acabo com todos. Pronto, aqui eu finalizo a cena, né, que eu queria mostrar pra vocês. Assim, aqui, por isso que eu falei, né, quem acompanha a novela entende melhor. A personagem até num dado momento tentou não demonstrar fraqueza, né, diante da inimiga, mas aí a outra acabou pegando no ponto fraco, porque no caso o Barão estava com uma doença, né, ele estava doente, então mais uma frustração. Vocês viram quando a velha diz assim, eu quero ver o Sobral ser reeleito, e meio com a decepção que ele vai ter e tal, no estado em que ele está, né? Ou seja, naquela época, esse casamento, isso é muito nítido no enredo da novela. Na maior parte da história, a informação de que ela é uma cortesã, na região lá onde ela estava morando, ficou meio que ocultado, né? Ficou ocultado. Então a velha usa isso para chantagear ela. Tem mais uma cena, aqui eu finalizei essa, mas tem mais uma cena que eu gostaria de partilhar com vocês dessas personagens, que para mim foi bem contundente, assim, a cena, e elas entra essa questão religiosa, o moralismo religioso, mas tem uma vingança também. Só mais um pouco aqui e a gente finaliza, tá? Eu acabei de me lembrar aqui e não poderia deixar de fora. Pessoal, o diálogo que vocês irão ouvir aqui é de uma outra cena, um outro momento aqui da novela, tá bom? Vamos lá. O que foi que fizeram? Mariano já disse que não é nada grave, não se preocupe. Elas fizeram o que tinham vontade, mas antes ouviram que não tinham nenhuma vontade de ouvir. Eu estou com a cabeça doendo um pouco, mas com a alma lavada. Não se preocupem comigo. Aqui, deixa eu só explicar aqui. Tem uma cena nessa novela, para quem tiver curiosidade, não é um capítulo, é um pedaço do capítulo. Tá assim, ó, força de um desejo. Esther é humilhada na porta da igreja e se vinga de Idalina. Tem uma cena de humilhação nessa novela, em que eu acho que aqui já estava numa fase da novela que já se sabia que ela, naquela cidadezinha lá em Santana, ela foi uma cortesã. Então quando ela vai à igreja, é uma coisa assim, ela vai na igreja, chega lá, aquelas beatas, aquele monte de mulher humilha ela. Aí eu me dá vontade de perguntar, né, onde está a sororidade aí, né? Vamos lá. Eu acho que não ocorre uma sororidade aqui da cortesã com as religiosas, é por um recalque das religiosas. Me corrijam se eu estiver errado. Vamos ouvir. Aí aqui ela já está na mansão, né, que ela mora. Vamos lá. Eu só preciso descansar. Não vamos tornar isso pior do que já é. Certamente é o que elas gostariam. Eu subo sozinho, estou bem. Eu acompanho até a escada. Eu avisei, baronesa. Não quero ouvir nada da senhora. Não tem o direito de se intrometer no seio de uma família, de gente da nossa estirpe, ficasse na cloaca de onde saiu. Como se não bastasse macular o sobrenome do Sobral, ainda foi afrontar Deus dentro da sua própria casa, diante dos fiéis. Agiu com a prepotência das pecadoras, das que... Oh, pessoal, isso aqui deu uma cena assim. Isso aqui não é comédia de fato, né? Mas... Novamente eu pergunto, cadê a sororidade? Pessoal, eu repito, pra mim é só recalque dessa velha. Por que essa velha... Assim, é o recalque e a questão do patrimônio.
da velha com a outra personagem aí. Vamos ouvir mais um pedacinho aqui do diálogo. Nunca conseguiram enxergar a luz! Rosália! Rosália! Tudo para os pobres, Rosália. Para quem realmente precisa de roupas. Ou para o lixo, para o fogo. Será que não posso queimar a dona dos trajes? Queimo suas roupas. A fogueira ilumine o céu da fazenda, ou que dona Idalina Menezes de Albuquerque veja os pobres, os doentes, os escravos, usando seus chales, seus vestidos. Rosália, esse aqui também, tudo. Estou juntando, filho, os vestidos, você não... Seus, porque é uma chantagista. Mas agora acabou. Mas esse... Tudo, Rosália. Se ninguém quiser, queime. Preferiria morrer de frio a ter de usar um pano. Tivesse tocado o corpo dessa mulher. Viveu aqui de favor a vida inteira. Pessoal, sabe por que eu sinto inveja? Agora eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu me vi um pouco nessa cena. Pensem vocês, o Vitor, o que o Vitor já passou em ambientes de trabalho, o que eu já passei com mulheres da família, em relacionamentos, aqui neste canal, enfim, desde que eu surgi aqui no YouTube, né, travando diálogos aqui com vocês, tantas situações que eu desejei muito, assim, poder... Eu queria falar mesmo, assim, sabe? Eu queria botar pra fora, mas vocês sabem o que acontece. Imagine, de repente, eu tomando a atitude dessa mulher bem aqui, ó. Na cena que ela vai nos guarda-roupas, pega as roupas tudo da mulher e entrega na mão da escrava, mandando queimar, né? E aqui, na sequência, eu ainda vou mostrar mais um pedaço, tem uns desaforos que ela fala pra outra. Ela praticamente, tipo assim, desabafou tudo que estava engasgado na garganta dela. Mas eu percebo assim, quando a mulher pode, né? A mulher, um exemplo, trazendo para os dias atuais, né? A mulher pode brigar com outra, bate, xinga, esculhamba, não é violência. Tipo assim, a justiça ignora, a sociedade ignora. Não é tratado como crime, não é tratado como violência psicológica, violência doméstica. Todos esses nomes aí que eles dão, né? Mas um homem de bem, experimente um homem de bem fazer o mesmo, o tanto que essa personagem aqui fez, né? Que já sabemos o que acontece, mas vamos ouvir aqui. Nunca respeitou meu marido, obrigou-me às piores coisas, humilhou-me. Saiba que só me sujeitei por causa do Henrique. Ou há muito já teria soltado minha fúria. Tira essas mãos sujas das minhas Sujas as da Rosália? Mãos sujas as suas! A melhor pessoa que já conheci na vida. Nunca estendeu essas mãos limpas pra ajudar ninguém. A senhora só sabe destruir, fazer o mal. Não pôde vender a filha da Zumira, destruir a vida do seu próprio neto. Dissimulada, interesseira. Vende sua alma por qualquer moeda de ouro. Imoral? Imoral? Quem fala? Eu falo! E vou fazer com que se cubra de andrajos, como os pobres a quem detesta. Vamos, Rosália. Esses trajes são meus, você não tem o direito. Todos os direitos. Esta casa é minha, eu sou a dona. A senhora vem sendo tolerada aqui, porque muitos ainda têm pena de uma louca que não sabe a diferença entre a realidade e seus delírios. A senhora é detestável. Vocês ouviram aqui quando a personagem diz assim, esta casa é minha. Pessoal, ela era uma cortesã, casou com um barão e passou a ser dona de tudo. A dona da casa mesmo, sabe? Você vê o tanto que é fácil, né? Ainda tem. Mas o maior discurso aí é que, coitadas, né? As mulheres são tão oprimidas. Odiosa! Ande nua! Ou coberta de panos de chão, de chita barata ou do que quiser. Mas o que está acontecendo? Se te faça! Não se refira a mim dessa maneira! Ou quer que expulse daqui agora? Espere, Idalina, o Rosália, o que você está fazendo? Você sabe quanto peço, senhor Leopoldo, mas essa sua mulher... Por favor, pense um pouco. Nós podemos... Não podemos mais nada, senhor Leopoldo. Sua mulher conseguiu essas roupas caras de maneira vil. Não as merece. Vamos embora, Rosália. Pronto. Finalizei aqui. Então tá aí, meus amigos. Também por um outro lado, né, eu acho interessante uma história dessa aqui, porque a gente percebe assim que em todos os tempos existiu pessoas malignas, pessoas ruins,
Eu sei que vocês vão até estranhar uma coisa, mas quando eu, no passado, fui muito ligado em novelas, o que muito me atraía era os personagens ruins, por incrível que pareça. Eu já até fiz uma pesquisa e é consensual, é unânime, que os vilões, os personagens maus é que faz a história de fato acontecer. Tipo assim, uma novela, um filme, se não tiver o vilão ou a vilã, tipo assim, não tem graça. Então assim, pra novela e pro filme, beleza. Agora na vida real é muito ruim. É muito ruim a gente lidar com esse tipo de pessoa, sabe? Pessoas malignas. Hoje nem tanto assim, mas no passado isso era muito bem retratado nas novelas da Rede Globo, essa questão das pessoas perversas, as pessoas ruins. Muitas e muitas novelas aí, né? Aqui eu tô falando um dia eu ainda quero abordar aqui sobre os personagens bons. Hoje eu mostrei para vocês aqui sobre um ser maligno, que é essa velha. Pessoal, quem tiver a paciência de assistir essa novela vai ver o tanto que essa velha é ruim nessa novela, sabe? Escrota mesmo, sabe? E você vê que a maldade ela não tem idade, né? A pessoa envelhece, se ela é ruim, mesmo velha, ela continuará sendo ruim. Meus avós sempre diziam, né, que o pau que nasce torto morre torto. Enfim, eu ainda quero um dia fazer uma abordagem aqui sobre personagens bonzinhos, sobre as pessoas boas, que eu já vi novelas, não atualmente, muito tempo atrás, né? Personagens de uma bondade assim, que chegava até a emocionar. E existe, essas pessoas existem, elas são raras, mas existe também. Pessoal, quando eu comecei a gravar esse podcast aqui para vocês, ainda há pouco, deu uma chuvarada grossa, aí passou, acho que ela tava voltando de novo, deixa eu olhar aqui pro céu. Vai chover muito, o céu chega a estar rosado aqui. Tomara que chova mesmo. Mas é isso aí, eu gostaria que vocês argumentassem. Eu não traria uma temática envolvendo novelas, se não fosse uma coisa assim bem interessante. Em questão de Red Pills, essa aqui não é a única, tem mais. Uma hora quando eu achar um negócio aí bem interessante, eu vou trazer aqui mais para vocês, tá bom? Um grande abraço aí para todos, fiquem em paz.